Estamos aqui para você pela nossa programação da 104,9 e pelo nosso canal também do YouTube, Bispo Marcelo Cel. Se você quiser estar conosco aí, se inscreva e aproveite aí o melhor da Palavra de Deus para a tua vida. Eu quero compartilhar com você algo que está no livro de Tiago, o capítulo de número 4, o versículo de número 14, que diz assim: Vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Tem uma música aí popular que muitas pessoas conhecem, que o tema dela diz assim: como será o amanhã? Responda quem puder. A verdade é que muitas pessoas, o homem, de uma forma geral, sempre foi muito fascinado com a ideia do amanhã, de descobrir o futuro, de saber prever, o que vai acontecer nos dias vindouros. Só que nós sabemos que muitas pessoas que se preocupam com isso, se preocupam de uma forma que elas começam a sofrer por antecedência, se vão perder o emprego, nesse momento que o Brasil fala de crise. Muitas pessoas estão preocupadas se vão manter, se vão perder os seus empregos. Outras pessoas se preocupam se vão manter o seu casamento, se seus casamentos continuarão aí firmes ou não. Só que nós sabemos que sofrer por antecipação é exatamente o que o inimigo tem trabalhado nas mentes das pessoas. Fazer com que elas fiquem sofrendo, preocupadas. Eu ouvi uma frase um dia que disse que a preocupação são juros antecipados sobre problemas que muitas vezes nem irão acontecer, mas sofremos. E por sofrer daquela forma, aquela ansiedade, ela irá gerar em nós um estresse. E esse estresse vai causar na nossa vida o quê? Doenças, tristezas. Então são juros que nós vamos pagar, juros altos, que talvez nós nem teremos que lançar mão daquele crédito, que nós buscaríamos para disponibilizar. Então Deus, Ele tem a solução para essa angústia que nós sofremos. O apóstolo Paulo mesmo, ele nos afirma lá no livro de Filipenses, se você quiser dar uma olhada, Filipenses capítulo 4, o verso do 4 ao 9, é tremendo a respeito dessa questão da ansiedade, mas lá nos instrui a não andarmos ansiosos por nada. Pelo contrário, diz para nós entregarmos a nossa ansiedade ao Senhor. E geralmente nós fazemos o contrário disso. Nós ficamos ansiosos por tudo e não conseguimos descansar em Deus. Não entregamos o nosso problema nas mãos de Deus. Só que a única maneira de nós experimentarmos a paz de Deus na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente é seguir a orientação da palavra. Jesus, Ele mesmo afirmou para cada um de nós: não andarmos ansiosos por coisa alguma, Ele diz para nós observarmos os lírios do campo, os passarinhos, as aves, que Ele cuida disso, quanto mais de nós que somos seus filhos. Então, nós podemos entregar tudo a Deus e não permitir que esse tipo de ansiedade, esse tipo de preocupação que você às vezes fica pensando no futuro, isso que eu estou pregando para você hoje, Deus falou comigo, porque de certa forma norteia a nossa mente essa preocupação, Isso é tema de muitas preocupações que passa diariamente sobre muitas cabeças, que levam pessoas a perderem o sono. E nós precisamos aprender com o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 30, que Ele cuida dos detalhes, que Ele proverá tudo que for necessário às nossas vidas. Então que hoje essa palavra reflita na sua mente, no seu coração, para que você pense: você está andando ansioso pelo quê? Você está sofrendo com antecipação pelo quê? O que está tomando conta da tua mente, que está impedindo que você seja feliz agora, que se alegre agora com as bênçãos que Deus tem te dado? Aí eu quero terminar essa reflexão aqui com uma história que eu ouvi um dia de um jovem aprendiz que estava muito triste porque ele não sabia o que ele poderia fazer da sua vida, estava preocupado com muitas coisas.
E o velho resolveu dar a ele um ensinamento muito importante. E aquele homem, aquele sábio, ele disse para ele: olha, coloca na tua mão, encha ela de sal e coloque num copo e beba. E quando aquele rapaz começou a beber daquele copo com água, com sal, aquele jovem começou porque estava muito salgado, né? Ele começou a criar uma repulsa por aquela água. E o sábio pergunta para ele: qual é o gosto dessa água? Então o jovem respondeu: horrível, né? Muito salgada. Então o mestre disse para ele: agora vamos ali, encha sua mão de sal novamente. E levou aquele jovem aprendiz ali até um lago e disse para ele: agora jogue esse sal que está na tua mão nesse lago. E ele jogou ali naquele lago aquele punhado de sal. E o sábio então disse para ele: agora pegue o copo, pegue a água do lago e beba. E o jovem, sem entender, mas obedecendo, fez aquilo e começou a beber daquela água. E o sábio então pergunta para ele: qual o gosto que tem dessa água? E ele disse: nossa, saborosa, boa, bom de beber. Então aquele sábio, aquele mestre, responde para ele: assim é a explicação do que Jesus disse para lançar nele a nossa ansiedade. Enquanto nós estivermos com ansiedade em nós mesmos, nós ficaremos sentindo aquele gosto amargo da vida, das coisas, a dificuldade, porque nós somos muito pequenos diante de grandes obstáculos. Aliás, a fé, ela nos ensina exatamente a não crermos, não esperarmos em nós, mas crermos e esperarmos nele. Quando a Bíblia fala para a gente jogar em Jesus, quando ele orienta, olha, lança sobre ele as nossas ansiedades, as preocupações com o futuro, as preocupações se você vai conseguir ou não criar seu filho, se você vai conseguir ou não manter seu emprego, seu casamento, Jesus disse: lança nele. Por quê? Porque lançando nele, nós vamos estar lançando em algo muito maior do que nós mesmos. E assim a vitória virá para nós. Então hoje, que Deus possa falar ao teu coração através da internet, através da emissora de rádio, através desse vídeo que nós estamos gravando. Vamos aprender a não sermos um recipiente pequeno, mas nos tornarmos um grande lago na presença de Deus, jogando nele as nossas ansiedades e as nossas preocupações, e creio que assim nós experimentaremos viver uma vida melhor. Como Jesus disse: deixe cada dia o seu próprio mal. Cada dia trará o seu próprio mal. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe no sentido de adoecer com isso. Mas se preocupe orando e crendo que, se você está confiando nele, a sua bênção e a sua resposta virá em nome de Jesus. Deus abençoe você, que nós possamos estar cada dia mais firmes nas promessas de Deus.